Fala, rapaziada! Fala, minha querida torcida vascaína. Estamos aqui em mais um vídeo, tanto no canal Mário Coelho Vasco, como também no nosso MCV Play. Então já vai chegando aí. Se você, por um acaso, que eu acho difícil, não for inscrito em algum dos canais, é só procurar, beleza? Aí na barra de pesquisa do YouTube, ou Mário Coelho Vasco, até MCV Play, beleza? Hoje nós vamos conversar sobre principalmente dos jogadores aí oriundos das categorias de base do Vasco da Gama, né? Tanto o Lucas Eduardo como também o JP, os dois estão próximos aí de deixar o gigante da colina. Então, primeiro vamos falar aí sobre o Lucas Eduardo, que teve uma informação, né? A informação saiu primeiro de que ele está próximo de ir para o Cuiabá. O Lucas, que se destacou em diversas categorias, na base, né, do Gigante da Colina, inclusive tem passagem pela seleção brasileira também, de base. Então, assim, se destacou também pela sua liderança, foi o capitão do time do Vasco que disputou a Copinha, não desse ano, do ano anterior, né, início de 2024 ali, e depois da participação ele até foi integrado ao profissional, mas infelizmente de forma definitiva, porque se eu não me engano ele chegou a jogar no profissional do Vasco em 2023, né? 2023, se eu não estou enganado, se não me falha a memória. Então, de forma definitiva, ele foi integrado ali depois da Copinha do ano passado, mas infelizmente não teve tantas oportunidades, né? No ano passado, talvez, eu acho que seria um melhor momento ali para ele ser mais testado, mas agora ali, nessa temporada, com a chegada do Tietê, né, as recuperações tanto do Paulinho e também do Jair das graves lesões no joelho também acabaram interferindo nessa situação também. E até mesmo, cara, quando o Vasco estava ali com o time alternativo nas 3 primeiras rodadas, né, foi algo que me assustou. Ele não foi tão utilizado, né? O Ramon Lima, que era o treinador naquele período, ele até preferiu utilizar mais o Zé Gabriel e o De Luca, né? Dois jogadores ali que o Vasco queria colocar na vitrine para ver se conseguiria negociar e não teve sucesso. Isso porque o De Luca continua no clube, beleza, trabalhando em separado, mas continua sendo jogador do Vasco e com o Zé Gabriel houve uma rescisão, unilateral por parte do clube. Então, Gustavo, queria saber de você. Você acha válida esse empréstimo aí, no caso, o Vasco ceder o Lucas, né, para o Cuiabá? Provavelmente um empréstimo aí de uma temporada para a disputa da Série B. Sinceramente, não sei se tem o passe fixado, né, tem uma opção ou até uma obrigação de compra. E aí vou dar uma pesquisada aqui enquanto você fala. Fala, Berbet, fala pessoal. Sobre essa questão do Lucas Eduardo, eu acho que era um caminho natural ele ser emprestado por conta das poucas oportunidades que ele teve. Conferindo os números assim antes da gente gravar, o Lucas Eduardo teve 4 oportunidades no elenco principal até agora. Jogou uma partida em 2023, 2 em 2024 e só uma em 2025, todas naquele período de Carioca, né? E aí, como você falou, é um jogador que tem muito potencial, tem histórico de ser convocado pela seleção de base. Então, eu acho que ele deveria ter tido mais oportunidades, principalmente ao longo desse Carioca, né? A gente tanto fala que o Carioca é um momento de amostragem, né? De testar, e um jogador da base que tem um potencial pouco teve oportunidade nesse período. Além dele, a gente vai citar aqui o JP ao longo do vídeo, a gente pode citar até o Barros, que são os jogadores que foram emprestados ali naquela posição de volantes, assim, que eu acho que poderiam ter tido mais oportunidades. Eu acho que o Lucas Eduardo poderia ter jogado ao longo desse Campeonato Carioca nos últimos anos também, né? Como você citou, ele perde espaço para Zé Gabriel, para De Luca, para jogadores que o Vasco sabe que não vai permanecer. Eu acho que isso é uma estratégia errada, se mostrou muito equivocado nesse ano de 2024, de 2025, né? Eu espero que não se repita para os anos seguintes. Mas eu digo que é um caminho natural, porque eu acho que ele vai buscar minutos. Eu acho que o Cuiabá é um clube bom para isso. É um clube estruturado, que disputou muitos anos de Série A, agora foi rebaixado para uma Série B. Eu acho que ele vai ter um ambiente positivo para que ele tenha minutos e possa se destacar lá também. Assim como o Barros, né? Que fez uma boa Série B pelo Amazonas.
Perfeito, isso aí, cara. Nós torcemos, é claro, como é um jogador revelado ali pela base, né? Revelado na base, na verdade. Não sei se o Lucas passou por todas as categorias do Vasco, né? Mas sei que pelo menos no sub-17, no sub-20, ele atuou, né? Então tem aquela identificação, tem aquele carinho especial exatamente por ter começado parte da sua trajetória ali ainda do amador para o profissional, né, no Vasco da Gama mesmo. Então o torcedor tem esse carinho a mais com o jogador, e ele sendo muito promissor, né, sempre foi muito bem falado ali nos bastidores do clube, né, por ter bastante potencial. Fui dar uma averiguada aqui, né, pesquisar enquanto você estava falando. Vai ser um empréstimo até dezembro. O Lucas estava até treinando em separado, porque não fazia parte dos planos da comissão técnica do Fábio Carille. Aí eu já acho errado, né? Um jogador que tem identificação treinar separado, mas enfim, é uma opinião minha, tá? E aí ele viaja na quinta-feira para Cuiabá para fazer os exames médicos, e caso ele seja aprovado, assinar esse contrato de empréstimo. Por enquanto, não achei aqui nada com relação a no caso, Pra, uma opção ou obrigação de compra, né? Mas, enfim, pelo visto, o que está dizendo aqui na matéria não tem nada especificando. Acredito que seja um empréstimo mesmo, sem opção, sem obrigação de compra. Complementando a informação aí que você falou, o Lucas Eduardo chegou no Vasco no Sub-15. Antes ele pertencia ao Nova Iguaçu. O Vasco já vem tendo um histórico recente de transferências com o Nova Iguaçu, né? Aconteceu com o Marlon Gomes, agora recentemente com a Alegria. O Lucas Eduardo também é um caso desse. Sim. Sim, esse caso aí, nesse caso eu não sabia do Lucas Eduardo, que ele tinha passado pela base, né? Começado na base do Nova Iguaçu. Acho que tem mais um jogador agora que eu não tô relembrando, além do Marlon e também do Alegria. Acho que tem mais um jogador, mas agora eu não vou lembrar. Eu ia dizer no caso, eu ia falar do Ignaldo, né? Mas o Ignaldo foi de outro clube de Nova Iguaçu, não foi o Nova Iguaçu em si, que era o Artisul, exatamente. Mas não é o Ignaldo. Eu tenho uma ligeira impressão, assim, você falando, que eu fiquei esperando você falar um nome, mas assim, agora a memória eu não me recordo. Mas se enquanto a gente estiver gravando o vídeo aqui, eu falo, complemento aí quem seria esse outro jogador. Mas enfim, se você aí, torcedor vascaíno, que sabe quem é, né, que não tá vindo na mente por enquanto, deu branco, quem é esse jogador, deixa aí nos comentários. E queria também que vocês deixassem a opinião de vocês sobre esse empréstimo aí, beleza? Do Lucas Eduardo ao Cuiabá. Acha válido para realmente o garoto, né, amadurecer, ganhar um pouco mais de experiência, minutagem, já que seria difícil no profissional do Vasco da Gama? Acha que ele deveria ficar, que ele poderia compor elenco ali, entrar em algumas partidas, ajudar? A grande verdade é que a gente viu muito pouco do Lucas Eduardo, né, no profissional. A amostragem foi muito baixa, foi de poucos minutos, né? Então, assim, mas sempre, como nós dissemos aqui, internamente no Vasco sempre foi visto como um volante muito promissor. Você falou Então, sobre. cara, diga, foi mal, perdão. Não, eu ia dar o gancho para o próximo tema, né? Você falou sobre a pouca minutagem do Lucas Eduardo. Agora a gente vai ter, provavelmente, concretizando um empréstimo de um que já teve um pouco de mais minutagem, né? A torcida vascaína viu um pouco mais. Eu acho que a torcida criou um carinho pelo JP, né? Que eu tô falando, que tá perto de acertar com o Avaí, né? Nos próximos dias, provavelmente acerta com o Avaí. É um jogador que teve mais minutos, principalmente na temporada 2024, né? Naquele segundo semestre, com o Rafael Paiva. Já em 2025, pouco jogou, né? Sim, sim, exatamente. Ele deu uma sumida, assim, né? Na verdade, no segundo semestre do ano passado, na verdade, ele acabou sofrendo uma lesão no joelho depois de uma pancada do jogo com o Criciúma no segundo turno. E aí ele precisou passar por uma cirurgia, né, para corrigir o problema. Inclusive, o prazo inicial, né, assim, era de que ele tinha um prazo de retorno ainda meio que no final do ano passado, mas isso acabou não se concretizando e até assustou a torcida, assim, um pouco, sabe? O JP
principalmente no jogo contra o São Paulo ali, né? Ele foi muito bem quando o Rafael Paiva aproveitou bastante a garotada, né? Além dele, o Estrela também foi muito bem, o próprio Leandrinho, que marcou gol naquela goleada surpreendente que ninguém esperava, né? Tanto que o público também não era característico do que é em São Januário, abarrotada assim, de gente, pelo contrário, né? Tinha 5.000 pessoas, se eu não me engano, porque a torcida realmente estava muito descrente naquele momento do Vasco. Mas o JP teve boas apresentações, né? Foi um garoto também que apareceu muito bem por suas atuações na base, mas ele acabou sendo atrapalhado ali por essa lesão, né, que ele sofreu. Não lembro exatamente qual que é o dia, qual foi o dia, nem o mês. Eu acho que foi em agosto, inclusive no mês de aniversário do Vasco, naquela sequência que o Vasco teve invicta, né? Que o Vasco, no caso, foram, não lembro exatamente, acho que foram 2 empates e 3 vitórias, se eu não estou enganado. Mas enfim, acho que ele sofreu um pouco desse mesmo mal aí que o Lucas Eduardo acabou sofrendo. Ele acabou ficando um pouco atrás na fila por conta dessa lesão, tudo bem, ali naquele momento de pré-temporada igualou, né? Quando todo mundo entrou em recesso, todo mundo estava nessa questão física, mas essa vinda do Tietê, né? E também a questão da recuperação do Paulinho e do Jair também interferiram um pouco nessas poucas oportunidades para o JP. Eu lembro de um jogo dele só também no Carioca, ainda com aquela equipe alternativa. E é claro que também é uma preferência do treinador, né? O que eu acho que vem sendo ali, mesmo que nesse início de trabalho, um padrão que não me agrada muito, dele não aproveitar tanto os jovens, né? O Carille, mesmo nesse início de trabalho, você vê muito pouco ele usando os jovens do Vasco, como já foi uma sina ali, já foi uma crítica ao trabalho dele lá no Santos, né, Gustavo? Queria que você falasse um pouco tanto sobre esse tema em si do JP, de forma geral, e também, né, sobre essa questão desse aproveitamento dos jovens pelo Carille. Eu ia citar isso, que isso já era uma crítica que vinha da torcida do Santos, né, pela pouca utilização da base por parte do Carille. Eu acho que o JP teria espaço nesse elenco, assim, não seria uma primeira nem segunda opção, porque ali a posição onde ele joga, né, tá recheada de opções, de fato. Temos o Tietê, a volta do Jair, Paulinho, mas eu acho que o JP ele oferece uma característica um pouco diferente. Ele é um jogador que ele tem aquela característica do falso lento, né? Ele não é muito rápido, mas ele tem sua qualidade técnica, tem passadas largas. Eu acho que é um jogador que poderia ter suas oportunidades ao longo da temporada. Eu gostaria de contar com ele para o elenco. Por exemplo, eu gostaria de ver mais o próprio JP do que o Matheus Carvalho, o Esforça, que é um jogador que vai estar tentando negociar, né? Eu acho que era um jogador que poderia ter mais oportunidades que esses outros 2 jogadores que eu citei. Sobre a utilização da base por parte do Carille, ele acabou utilizando muito o Zuccarello, né, nesse início de temporada, mais por falta de opção, né? Mas ele tá falando, reiterando isso nas coletivas, né? Que ele quer deslocado, né? Deslocado, né? Era uma necessidade ali de momento, era o único jogador que tinha uma certa velocidade no elenco, mas ele está reiterando que ele quer utilizar esses meninos, ele quer pelo menos relacioná-los, né? Ele citou algumas vezes o Luiz Gustavo, o próprio Zuccarello, ele quer contar com esses meninos, nem que sejam para estar no banco, né? Eu acho que seria importante utilizar eles, até porque lembrar que o Vasco não tá nadando num dinheiro, né? E esses ativos, esses jovens da base são a principal oportunidade do Vasco de conseguir arrecadar ao longo da temporada, igual aconteceu agora com o Leandrinho, provavelmente vai acontecer com o Ryan. O Vasco precisa todo ano, pelo menos, de 2 vendas desses meninos da base. E para conseguir vender, esses meninos precisam ter minutos, né? Sim, verdade, cara. E além disso, é aquilo, né? O Vasco ele tem histórico, né? Isso aí já é marca do Vasco ter uma base muito boa, né? Com revelação de muitos jogadores talentosos, até mesmo em diversos títulos conquistados, né, os mais impactantes da história do Vasco, tinham muitos atletas revelados na base ali, sabe? Então, cara, é muito necessário. E é isso, cara. Você tem que saber aproveitar a sua base de forma geral, porque, querendo ou não, isso vai te trazer um benefício, né? Uma entrega, né? Tanto esportiva como também econômica lá na frente, porque se o jogador em si, se a peça
ela for bem aproveitada, ganhar destaque, ela vai despertar o interesse de outros clubes, principalmente da Europa, né, que é o principal mercado ali. Hoje em dia a gente tem a Arábia também, que está conseguindo bater de frente com relação aos salários, mas não poderia dizer que é a fórmula ideal ou a única fórmula, até porque acho que não, mas enfim, eu acho que é um caminho correto, sabe? Porque vai te dar ali tanto o resultado esportivo como também o econômico. E ali, cara, enfim, eu acho que ele também teria espaço nesse elenco, pelo menos não para ser titular, mas assim, para entrar em jogos específicos, né? Como você falou, ele tem um estilo mais de cadenciar, quando o time estiver ganhando, eu acho que ele seria aquele jogador perfeito, com uma leitura de jogo para saber o momento certo de acelerar com um passe, né? Ou até mesmo acelerar a partida, ou até mesmo cadenciar mesmo, sabe? Tocar mais a bola. Eu vejo bastante o JP nesse ponto, né? Realmente peca um pouco na intensidade, mas eu acho que tecnicamente ele é muito bom jogador. E queria saber da galera aí também que está assistindo o vídeo, o que vocês acham sobre o JP, vale a pena manter, né, ele sendo utilizado em momentos pontuais, acho que seria a melhor palavra para se dizer, né, ou realmente foi o certo a se fazer, né, emprestar o JP ao Avaí até o fim ali da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e aí depois ele retorna um pouco mais maduro, com mais experiência, né, maior minutagem, para aí, quem sabe, em 2026 ele conseguir competir, né, por uma vaga ali, ou como um 12º jogador, ou até mesmo como titular. Mas e aí, Gustavo, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o nosso querido JP? Não, perfeito. Eu acho que a escolha pelo destino dele, o Avaí, é um clube interessante, é um clube também que quando inicia uma Série B, almeja vencer, almeja montar um time para o acesso. Eu acho isso benéfico para o JP, eu acho que é um lugar também que pode favorecer o jogo dele. Sim, tiveram especulações também dele sendo ligado ao Volta Redonda, mas o empresário dele acabou negando essa possibilidade, né, como um possível destino. Acho que seria legal vê-lo ali no Voltaço também, por ser um clube ali do estado, né, a galera ter um carinho, né, sim, por ser um clube de menor expressão e do mesmo estado. Mas, enfim, acabou acertando aí com o Avaí, né, está muito próximo disso, encaminhado, deve viajar, acho que também nessa quinta-feira, né, assim como o Lucas Eduardo, mas, novamente, o Lucas vai para Cuiabá e aí o nosso querido JP vai para Florianópolis. Está mal também, né? Pô, qualquer cidadezinha também, Florianópolis, né, JP? Vai ficar ruim para você ficar alguns mesezinhos lá, pô. Bobeira. Morar de frente para praia também, pô, tá ruim, né? Tá duro dorme, né, JP? Mas, enfim, o Gustavo falou, né, sobre o Barros, né, que talvez seja o melhor exemplo de jogador que soube aproveitar e vem aproveitando as oportunidades aí dessas experiências por empréstimo, né? Ele, ano passado, ele já foi emprestado ao Amazonas, se destacou, retornou ao Vasco e agora foi para um clube de maior expressão, né? Que tem como é que eu posso dizer? Não é um cacuete, mas já está mais calejado ali com a Série B, sabe? Que é mais relevante na competição, tem diversos acessos, que é o América Mineiro, e ele já vem sendo elogiado bastante, né? Nesse início de trabalho dele, né? Nesse início de passagem no América Mineiro. Eu acho que ele seria mais um jogador que poderia ali ser aproveitado em algumas partidas, né? Talvez ali no lugar do Sforza também, e até mesmo do Matheus Carvalho. Mas é aquilo, a amostragem com Barros também foi muito pequena de forma geral no Vasco, né? Ele aproveitou muito bem aquela oportunidade que ele teve no clássico contra o Botafogo, ainda na primeira fase do Campeonato Carioca, lá no Maracanã, ainda sob o comando do Barbieri. Ele foi escalado como titular e foi uma surpresa para todo mundo, porque ele não era tão conhecido ainda, mas depois, com a chegada do Ramon Dias, ele acabou perdendo espaço também. Então, Gustavo, queria que você falasse aí um pouquinho
sobre o Barros? Está acompanhando esse início de trajetória dele lá no América Mineiro um pouco? Acompanha um pouco. O América se destacou nesse campeonato estadual, né? Chegou à final do Campeonato Mineiro, o Barros sendo titular, tendo relevância, acabou pisando na bola aí na final do campeonato, né? Foi expulso, mas eu acredito que ele vai fazer novamente um bom ano. Eu acho que é um jogador que a torcida vascaína precisa ficar de olho para a temporada 2026. Concordo que ele poderia ter permanecido em 2025, mas também tendo a opção por emprestar, dar mais minutos, proporcionar que o jogador seja titular, que é algo que dificilmente aconteceria no Vasco. Lá no América ele tem essa oportunidade, eu acho que isso é positivo, e eu acho que temos em 2026 um jogador que pode ser muito interessante, que é o Barros. Perfeito, tomara que em 2026 esses garotos retornem, né, mais maduros aí, com uma bagagem maior, né, com uma leitura melhor de jogo também, porque acho que é natural, né, faz parte do desenvolvimento ali também, você acabar tomando decisões erradas, né, tanto no futebol em si, acho que como de forma geral na vida, né, a gente é jovem porque realmente a gente tem experiência, então faz parte da vida, acho que de forma geral, né? Tanto na parte profissional, como também de forma geral nas nossas vidas. Então, acho que é um processo comum, né? Enfim, esses garotos serem liberados e tomara que os três, né, vão bem e retornem ao Vasco aí para quem sabe, poxa, você ano que vem ter um meio-campo titular de jogadores formados na base do Vasco, sabe? É uma possibilidade, claro, a gente não pode descartar de forma alguma, porque futebol é assim, gente. Futebol, em muitos casos, é muito improvável, né? Quem diria que o Barros ia ser utilizado como titular, né? Ia treinar bem ali ainda em 2023, né? Com o Barbieri. Então, enfim, tudo é possível. E aquilo lá, talento, tem os caras mais gabaritados no elenco, podemos dizer assim, mas, meu amigo, quem vai para o jogo é quem está treinando melhor, cara. Nome dificilmente você. Hoje em dia, dificilmente você se mantém no time por nome, né? Então, e mesmo que você fique no time por nome, né? Ali no campo, como Marcelo Santana gosta de dizer, né? O campo fala. Não tem jeito, meu amigo. Se o cara estiver pedindo passagem, a torcida vai chiar, vai pressionar, fala, pô, não é possível, esse cara aqui tá comendo a bola, tá pedindo passagem para ser titular, e o treinador mantém esse cara no time, mesmo sendo um atleta de confiança, podemos dizer assim, não tem jeito, não tem jeito. Então, enfim, rapaziada, queria que vocês também deixassem aqui nos comentários a visão de vocês sobre o Barros também. Vocês acham que ele poderia ser aproveitado ou também fez bem para ele esse novo empréstimo, dessa vez para o América Mineiro? Bom, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso vídeo, então, por favor, não esqueçam de deixar o like, tá? Pelo amor de Deus, por favor. Se inscrevam no canal também, caso vocês não sejam inscritos ainda. Ativem o sininho para receberem a notificação. E, claro, se vocês gostarem do nosso trabalho também, se tornem membro aí dos nossos canais, tanto do MCV Play, como também do Mário Coelho Vasco, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. E, claro, caso apareça aí no noticiário vascaíno alguma informação, alguma novidade bombástica, nós traremos aqui para vocês. Beleza? Então é isso, tamo junto e até a próxima. Valeu!